Tem um mito muito comum dizendo que pessoas autistas não gostam de carinho, mas isso não é verdade. E quando a gente olha para os dados da ciência mais recentes, o que aparece é bem mais complexo e muito mais humano. E tem um outro ponto ainda mais importante. Em adolescentes e adultos autistas, o que parece recusa de afeto muitas vezes é contexto, comunicação e segurança emocional. Vamos entender isso. Eu sou Maíra Gaiato, psicóloga, neurocientista, trabalho com desenvolvimento infantil e comportamento humano. E hoje eu quero te ajudar a entender duas coisas que costumam ser confundidas. O mito sobre carinho em pessoas autistas e como isso se conecta com seletividade alimentar e sensorialidade. Existe um estudo muito importante do Henderson em 2022 sobre interação social e toque em pessoas autistas que mostra uma coisa essencial. Autistas não evitam toque por não gostar de pessoas. E muitas vezes a recusa, ela tá ligada ao contexto da interação. Nossa, Maíra, que complicado, me explica. O estudo mostra que o toque pode ser interpretado de formas diferentes, dependendo da situação social. Por exemplo, intimidade, amizade ou contexto profissional. Ou seja, não é não gosto de carinho, mas sim, olha esse tipo de toque. Neste contexto determinado, pode ser desconfortável ou confuso para mim, por causa da minha dificuldade com interpretação de sinais sociais. Outra pesquisa muito robusta, recente, publicada na revista Autism de 2025, mostrou algo mais interessante ainda. As pessoas autistas podem até gostar de toque, mas o processamento sensorial e a previsibilidade mudam totalmente a experiência. A própria sensação muda. O estudo mostra que fatores como previsibilidade do toque, contexto social, ansiedade e responsividade sensorial são elementos muito mais importantes do que simplesmente gostar ou não gostar do toque. E isso muda a forma como a gente entende afeto no autismo. A gente precisa lembrar de um ponto central. O autismo envolve diferenças sensoriais de verdade. Existe dificuldade de comunicação e do sensorial. Essas coisas afetam os vínculos afetivos e podem gerar comportamentos de evitação, de fuga, que parecem emocionais, por não querer a outra pessoa. Mas não são sobre emoção, são sobre regulação. São comportamentos regulatórios, ou seja, não é falta de vínculo, não é falta de amor, não é falta de carinho. É um sistema nervoso que processa o mundo de uma forma diferente. E isso muda tudo. Agora vamos direto ao ponto mais importante. Quando um adolescente ou um adulto autista evita o abraço, o toque ou a proximidade física, a leitura mais comum costuma ser assim: ele não gosta de carinho. Mas a ciência mostra outra coisa. Muitas vezes existe preferência por tipos específicos de toque. Há necessidade de previsibilidade e também a diferença na forma como o corpo interpreta estímulos sociais. E isso também aparece em estudos sobre experiências sociais no autismo, que mostra que a resistência ao toque, ela pode estar ligada à autonomia pessoal, a contexto social e organização da ação naquele momento. Gente, isso é muito importante, porque nem sempre é sobre o toque, muitas vezes é sobre o momento e a intenção dele, entende? Então, o que isso significa na vida real? Significa que um abraço inesperado pode gerar tensão e um toque na escola ou no trabalho pode provocar ansiedade. Mas, se você avisar, se a pessoa tem previsibilidade e consentimento, se ela autoriza, o mesmo gesto ele pode se tornar afeto, vínculo e comunicação positiva. O problema maior é não saber que ele vai acontecer, é lidar com emoções intempestivas ou intensas das outras pessoas. De repente, você fica tão feliz que você vai lá e dá um abraço nele. Pode desorganizar tudo. E isso vale tanto para as famílias quanto para professores, terapeutas e amigos. Quando a gente entende isso, muda totalmente a leitura. As pessoas autistas não são frias, não rejeitam carinho por não querer. Elas apenas vivenciam o corpo e o mundo sensorial de forma diferente. Esse olhar muda a forma de acolher, de ensinar e de se relacionar. Autismo não é fantasia nem roteiro pronto. Afeto precisa ser oferecido com segurança e previsibilidade. Isso é respeito
as pessoas autistas. Como eu mostro aqui no meu livro Me Ajude a Falar, respeitar o ritmo da criança ou do adolescente é mais efetivo do que forçar contato. E isso é tão importante que complemento em outro livro, nesse aqui, no Cérebro Singular. Eu reforço que vínculo, mais confiança, mais previsibilidade constroem interação social saudável. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o autismo na adolescência e na vida adulta, eu quero te convidar para a nossa clínica online, que atende adolescentes e adultos autistas com intervenção baseada em neurociência e comportamento. Eu vou deixar os links aqui na descrição para vocês. E me conta aqui nos comentários, por favor, qual mito sobre autismo você ainda escuta muito por aí? Um beijo e até o próximo vídeo.